minha vida é essa. Eu tive 5 cânceres. De 2 em 2 anos aparece um. Tenham fé, acreditem nos médicos, façam tudo que tem que ser feito e acreditar que você vai ser curada. Sim, a medicina hoje está muito adiantada. Meu nome é Leonor Terezinha Scalise Rondinelli. Tenho 79 anos, me formei professora, depois eu fiz faculdade de Relações Públicas, trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aonde eu me aposentei. Meu primeiro diagnóstico foi em 2014, quando eu recebi a primeira notícia. Não sei, acho que eu não me espantei, eu não fiquei apavorada, eu sempre tive certeza que eu iria ser curada. Eu nunca pensei negativo, eu sempre penso do lado positivo. Agora eu tô com outro, então a minha vida é essa. Eu tive 5 cânceres. Se você analisar, é de 2 em 2 anos aparece um. Para mim, a maior lição é fé, ter certeza da cura. Em nenhum momento eu pensei que não tivesse solução. Ter confiança no médico que você está. É o meu caso. Gente, tenham fé, acreditem nos médicos, vão em frente, façam tudo que tem que ser feito e acreditar que você vai ser curada. Sim, a medicina hoje está muito adiantada. O pensamento é tudo e a alegria de viver é mais ainda. Do jeito que vocês estão me vendo aqui, é o jeito que eu tô todos os dias. Sou muito vaidosa, gosto de viver. Eu tenho um exemplo na minha vida que é minha mãe, 101 anos. Ela tá lá firme e forte, ela não cai. E ela passa essa força, muito. Se tem algo que a gente valoriza aqui no programa é a qualidade da informação. E por isso, a gente, com essa parceria com o Coclínicas, a gente vem sempre dando cada vez mais dicas e conselhos, né, para todo mundo se cuidar, tá sempre em ordem para qualquer tipo de tratamento, para quem quer fazer um tipo de prevenção adequado. Então é sempre na qualidade de poder passar o melhor para vocês. E a gente sabe que a Oncoclínicas abriu com o mês do tratamento mundial da combate contra o câncer e a prevenção, né? E hoje a gente está aqui com a diretora técnica da Oncoclínicas, doutora Mariana Lalone. Doutora, a gente vai conversar um pouco, né, sobre todo esse processo, né, que acontece aqui dentro da Oncoclínicas. Primeiro, obrigado por estar conversando com a gente. E já começando assim, como é que a pessoa se previne, está sempre assim, de olho na saúde dela em relação ao câncer? João, obrigada pela oportunidade. Eu acho que esse é um tema extremamente relevante, né? Esses dias e esses meses de conscientização, eles trazem uma oportunidade que é ímpar da gente levar aquilo que é o mais importante, que é a informação. A gente sabe que a maior parte dos casos de câncer estão relacionados a hábitos ou a exposições de agentes que a gente pode modificar. Então, por isso que é importante a gente entender que atividade física, dieta equilibrada, a gente respeitar o calendário vacinal, a gente não fazer uso de tabaco ou seus derivados e fazer consumo moderado de álcool é muito importante para reduzir o risco da população em geral. Isso tem um impacto gigantesco na prevenção. Doutora, hoje quais são os tipos de cânceres mais comuns a gente vendo aqui no Brasil? Assim, no Brasil, assim, o câncer de pele, ele é o mais frequente, é o mais frequente, mas ele tem uma letalidade baixa, né? A gente só tem um tipo de câncer de pele que tem uma letalidade e problemas maiores. Por isso a importância da gente usar filtro solar, usar uma prevenção adequada na exposição solar ao longo da vida. Depois a gente vai por subgrupos, se a gente for olhar, né, homens e mulheres, a gente vão ter as doenças que são mais prevalentes em homens, e outras que são em mulheres, mas a gente sempre vai chamar a atenção para o câncer de mama, o câncer de colo uterino na mulher, e no homem o câncer de pulmão e o câncer de cólon e o câncer de próstata, né? E doutora, a gente fala tanto, é sempre uma conversa, é sempre um diálogo em relação ao diagnóstico precoce.
Só que como é que a gente pode orientar quem está nos assistindo e, enfim, as pessoas em geral, para conseguir que esse diagnóstico precoce sempre seja primordial e seja que aconteça cada vez mais? Como é que faz? É exame todo ano? Como é que é? João, esse conceito é super importante de prevenção e diagnóstico precoce, que são coisas que não são iguais, né? Certo. Então a prevenção é a atitude, a mudança dos nossos hábitos e atitudes que a gente pode fazer todos os dias para diminuir o nosso risco. Por isso, a conscientização em o que a gente pode mudar no dia a dia para reduzir o nosso risco. Depois a gente está falando de diagnóstico precoce. Sim, o diagnóstico precoce ele vai trazer uma probabilidade de cura muito maior. E como fazer para ter um diagnóstico precoce? Acho que são 2 pilares super importantes, João. O primeiro é não negligenciar, ou seja, não minimizar qualquer sinal e sintoma. Então a gente tem um hábito ruim de não procurar o médico. Então eu tenho dor de estômago e eu vou lá, tomo um remedinho, vou na farmácia, tomo um chazinho, pego a receita com alguém e não procuro investigar o porquê que eu estou tendo dor de estômago. Estendeu? É isso. A gente tem um sintoma que ele não foi embora, eu preciso procurar ajuda. Eu não posso negligenciar nenhuma mudança que eu estou tendo no meu corpo, seja de um sinal ou um sintoma. Mas se você já está sentindo alguma coisa, não é tão precoce, né? Ou não não? necessariamente. Aí a gente está falando de patologias, aí a gente tem, quando a gente fala câncer, a gente está falando de um guarda-chuva, de uma gama de doenças que são muito diferentes. Tá? Então, algumas são mais difíceis de diagnosticar numa fase precoce e outras mais fáceis, porque pode ter um crescimento mais aparente ou pode ter um sintoma de uma forma mais precoce. Doutora, falando aqui agora de oncoclínicas, como é que funciona aqui os processos? Desde o diagnóstico até o tratamento, o atendimento, como é que funciona os processos mesmo, essa linha do tempo dentro da oncoclínicas? A gente tem muito cuidado e muita responsabilidade, né, de acompanhar o que está acontecendo de recurso no diagnóstico e no tratamento, mas de forma também muito responsável, olhando a sustentabilidade de todo o sistema. Então, quando a gente tem uma suspeita diagnóstica, primeiro a gente precisa fazer o diagnóstico correto. Então, a patologia e a patologia molecular, que são super importantes para a gente definir qual o subtipo de câncer o paciente tem. Então, quando a gente está falando câncer de pulmão, por exemplo, a gente não tem um só tipo de câncer de pulmão. A gente tem diversos subtipos de câncer de pulmão. E para isso a gente precisa ter uma boa patologia e uma boa patologia molecular. Então isso foi um pilar construído dentro da Oncoclínicas, muito responsável e muito forte. Para quê? Quando eu sei o nome e o sobrenome da doença, eu falo para o paciente numa linguagem que todo mundo pode entender, eu vou poder escolher a melhor estratégia de tratamento para aquele paciente, né? Então é muito importante a gente saber o nome e o sobrenome e saber a extensão da doença. Então a extensão da doença a gente consegue ver com os exames de imagem. Além disso, João, acho que assim, é um trabalho em time, em equipe, né? Todo mundo é importante nesse processo, desde a pessoa que recebe o paciente para abrir a ficha do paciente. Então a gente tem um time, né, de atendimento muito comprometido com o paciente, né, muito comprometido com a experiência do paciente e um time multidisciplinar assistencial. Então a gente tem enfermeiros, a gente tem farmacêuticos, a gente tem psicólogos, a gente tem nutricionistas, um time muito responsável, porque todo mundo tem o seu papel. O papel do médico ele não é mais importante do que o papel da enfermeira, que também não é mais importante do que o papel da psicóloga. Então, é um conjunto de ações, né, para acolher o paciente com as informações mais claras possíveis, porque o paciente precisa saber, né, para que a gente consiga construir junto com o paciente essa relação para que ele passe pelo tratamento da forma mais leve e correta possível.
Doutora, eu queria que você pudesse mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem às vezes está passando por algo parecido, para alguém que já passou e alguém que acabou de receber um diagnóstico, alguém da família. Eu queria só que você mandasse uma mensagem. A gente ainda tem muita desinformação. A gente ainda tem muito preconceito em relação à palavra câncer ou ao diagnóstico de câncer. Então a minha mensagem aqui a gente precisa sempre procurar a informação correta. A informação correta é o maior aliado. E a gente tem muito mais pacientes curados de câncer do que não curados de câncer. Doutora, muito obrigado por estar conversando com a gente. De nada, João, um prazer. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Mostrando o trabalho da Oncoclínicas e também enfatizando, né, desse mês de abril, que é o mês mundial da prevenção e do tratamento contra o câncer. Obrigado, doutora. Gente, só relembrando aqui, abril, mês do combate contra o câncer. É muito especial estar aqui hoje falando com a doutora Mariana sobre o tratamento da Oncoclínicas, sobre o cuidado da Oncoclínicas. Você que está aí, faça seus exames, se cuide, prevenção sempre, e caso você precise, é bom sempre contar com uma instituição que você tenha o melhor tratamento, o acolhimento e os médicos mais capacitados no mercado. Então, para você conhecer um pouco mais do trabalho da Oncoclínicas, entre aí no site www.oncoclinicas.com, tá aqui embaixo, já vai direto lá para você conhecer um pouco mais do trabalho da Oncoclínicas. Oncoclínicas, cuidar sem limites.